Salve, salve, minha gente. Eu sou o Pai Douglas Bessan, sacerdote de Umbanda, dirigente do terreiro Caminhos da Fé de Pai Mané e Caboclo Sete Fé. Então, eu comecei na Umbanda muito novo, né? A minha família, por parte de mãe, ela tem tudo essa ancestralidade dentro das linhas de Umbanda e eu trouxe isso comigo. A história que minha mãe conta, minhas tias, minhas primas mais velhas, né? As primas, na realidade, da minha mãe, que eu desde de novinho, né, eu me encantava pela Umbanda. Algumas coisas, né, de uns 8 anos para lá, eu ainda me recordo bem, porque eu vivenciei muito a Umbanda junto com a minha avó e com meu avô, por parte de mãe. O meu tio, que na realidade ele era tio da minha mãe, mas por carinho e por tudo que ele fez pela gente, nós mais novos consideramos ele como tio. João Ribeiro de Vassouras, foi onde que começou a minha caminhada. Ele era sacerdote da tenda de Umbanda São Jorge, Vovó Maria Conga e Negra Mina. E aí, rapaz, essa minha história, ela teve uma coisa muito interessante, porque tudo que a minha avó ia fazer no quartinho que ela tinha em Três Rios, ela me levava, ela me chamava, era muito ligado aos meus avós maternos, né? Porque a nossa casa ficava em cima. Eu vivenciava essa cultura, essa ancestralidade da Umbanda desde novo. E como eu disse, as minhas primas, as minhas tias, minha mãe, falam que quando eu era novinho, 5 anos, 6 anos, eu sempre falava que quando eu crescesse eu queria ser pai santo, pai de santo. Falava meio enrolado, né, porque eu era muito novo. Mas aí eu já me lembro que quando eu tinha uns 8 anos, minha avó ia fazer uma reza no quartinho, eu botava minha roupinha branca, ela passava, ela arrumava e lá estava eu, do lado dela, mexendo no cachimbo da vovó, pegando em charuto, prestando atenção, olhando. E eu lembro que aquilo para mim era tudo muito mágico, né? Eu queria trabalhar, eu queria que o santo tomasse conta do meu corpo, eu queria ajudar as pessoas como ela fazia. Eu lembro que eu devia de ter uns 10 para 12 anos, por aí. Nós chegamos no centro, o centro do meu tio ainda está lá, né? Hoje meus primos que estão lá tomando conta, levando à frente isso aí. E o centro é um centro grande, né? E aí todo mundo de branquinho e tudo. A gira começou e meu tio acostou com a vovó Maria Conga. E aí naquilo ali eu entrava, porque eu queria rezar, eu queria olhar, eu queria participar de tudo, né? Só, né, eu lembro que eu entrei na fila, tinha uma fila grande assim, e eu encostei e estava tocando Pacaboclo, meu povo, Pacaboclo. Eu entrei, rapaz, eu encostei, só que eu estava com minha mente longe, eu escutando o ponto e olhando assim, mas eu era criança, 12 anos, 10, 12 anos, que eu me lembro mais ou menos. De repente eu comecei a sentir um troço esquisito no meu corpo começou a se entortar, a me trepidar tudo, comecei a balançar, a trepidar, a perna pulando e eu comecei a chorar. Eu tinha consciência do que estava acontecendo comigo, eu só não tinha controle do meu corpo. E eu comecei a chorar
de emoção, sei lá, me deu um sentimento que eu, assim, uma angústia e medo, porque eu era muito novo, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, e aquilo foi me levando, porque tinha uns murinhos que separavam a gira do pessoal que ia para assistir a sessão, e tinha umas correntes que fechavam a entrada. E aquilo foi me levando, me arrastando, e nessa hora a macumba parou. A sessão parou, todo mundo olhou espantado para mim, porque, né? E aí que eu fiquei com mais medo ainda, porque e vergonha, e junto, foi uma mesclagem de sentimento que eu lembro até hoje. Para ser sincero para vocês, não foi bom, foi estranho, né? Eu era muito novo. E tinha um senhor, falecido seu Milton, que era de Valença. Ele era sacerdote de Umbanda também, mas ele era muito ligado ao meu tio. Toda a sessão ele estava lá, era um senhor alto, forte, e os guias dele traziam energia, rapaz, ele tinha um olhar severo assim, mas era super sereno nas palavras, no jeito de lidar com a gente, né? E quando meu tio, a vovó estava atendendo as pessoas, ele que ficava responsável por olhar ali, coordenar a gira, né? Porque no centro do meu tio era assim, não tinha essa denominação de pai pequeno, mãe pequena, essas coisas, né? Tinha ele que era o mais velho lá, que ajudava meu tio. E aí ele veio, o caboclo dele estava acostado com ele veio, ele não me botaram para dentro da gira, ele por lá de fora, ele encostou a testa na minha assim, começou a fazer uma oração, e eu chorando muito, pulou o espírito de uma criança nele. Pulou o espírito da criança, já saiu fazendo aquela algazarra, e roda para cá e rola para lá. E nesse momento, e o interessante, que quando essa criança acostou nele, né, incorporou nele, que ele saiu fazendo aquela algazarra, eu parei de chorar, parei de sentir as coisas, né? Eu não conhecia, muito novo, né? E fiquei meio assim com vergonha, né? Mas tinha passado aquela tremedeira, aquela coisa parou de me puxar para dentro da gira. E aí ele veio em mim e falou assim: eu vou trabalhar com você, eu vou trabalhar com você, eu vou trabalhar com você. Ele ficava repetindo isso, né? Ele ficava repetindo, E com aquilo, né? Aí a vovó Maria Conga, você vê como é que a coisa chamou a atenção, que a vovó estava lá dentro atendendo o pessoal, ela saiu por lá de fora, todo mundo ficou me olhando, e depois que aconteceu essa situação, que aí a sessão continuou a rolar, eu via que todo mundo me olhava assim, eu fiquei com uma vergonha, e eu quietinho lá no canto, não sabia. Aí foi onde que a vovó veio conversar comigo, falou que a minha mediunidade era muito aflorada, que a minha ancestralidade estava muito latente nos meus caminhos e que eu precisava de entrar para dentro da corrente de Umbanda e desenvolver essa energia, essa força da Umbanda, né? Eu era muito novo, ela me disse que seria mais para que eu participasse da corrente, porque eu era muito novo, não tinha a força material para sustentar a incorporação firme de um guia. Mas eu teria que estar participando para que as minhas correntes se equilibrassem, para que as coisas na minha vida pudessem acontecer de uma forma mais saudável, de uma forma melhor. E eu comecei dentro dos caminhos da Umbanda desse jeito. Sentimento que hoje me faz me recordar de muitas coisas boas, muitos aprendizados, muitos puxões de orelha também, né? Todo povo tem as suas particularidades, as coisas que marcam você, né? E algumas coisinhas me marcaram. Eu lembro de um fato, olha só, a gente vai se recordando. Eu e minha avó saímos, fomos ao centro de Três Rios comprar algumas coisas e ela comprou um LP, aqueles discos, né, de Umbanda, Saudação à Umbanda. Tinha até uma mulher de branco debaixo de uma cachoeira. Aí
chegamos em casa e eu doido para escutar os pontos de macumba, né? Gente, eu uso o termo macumba aqui, não é pejorativo, é porque a gente tem entre a gente, né, esse costume de falar isso, né? Mas a gente chegou em casa, enfim, chegamos em casa, minha avó botou lá o LP para tocar, meu avô, vô Manel, Deus o tenha, meu avô. Ele estava cozinhando, fazendo arroz, lá, mexendo arroz na cozinha. E tinha um ponto que nesse LP começou a saudação de Umbanda e cantou um ponto para baiano. Aí cantou um ponto assim: "Cê é baiano agora que eu quero ver, dança cartilha no azeite de dendê. Eu quero ver os baianos de Aruanda trabalhando na Umbanda, pra Quimbanda não vencer. Eu quero ver os baianos de Aruanda trabalhando na Umbanda, pra Quimbanda não vencer." Rapaz, ele jogou arroz para tudo que é lado na cozinha, misericórdia. A minha avó, Manel, Manel, gritando. Foi um fato que aconteceu que me marcou de uma forma engraçada. E ele, o engraçado dele, que ele ao mesmo tempo que o baiano deu aquela sacudida nele, que ele jogou a panela com arroz todo pro alto, ele ria, ele balançando na cozinha e rindo. Essa era a particularidade do meu avô. Ele estava sempre feliz com a vida, sempre feliz. Isso que ele deixou pra gente, um grande homem. E em 94, que eu estava falando, eu tinha um amigo meu do quartel que nós vínhamos, às vezes eu ia para casa dele passar o final de semana e às vezes ele vinha passar para mim. A gente estava morando em Paraíba do Sul nessa época. Eu tinha uma moto, nós viemos saindo do quartel, a gente chegando perto de Paraíba do Sul na estrada, eram umas 10 e pouca da noite, a gente vindo, eu vi aquele relance, eu não tive a visão nítida, eu só tive aquele relance de uma cigana fazendo assim, dançando assim, ó, girando. Aí eu falei assim: "Ô Rogério, tu viu o que eu vi?" Ele: "O quê, pai? Tu viu a cigana no canto da estrada?" "Que cigana o quê, pai? Você tá maluco?" Minha gente, eu parei a moto, eu virei, eu voltei, olhei, não tinha ninguém. Aí eu fiquei encucado com aquilo, falei: "Rapaz, eu vi", ele me contestando, toda aquela coisa, mas fomos embora, seguimos, fomos embora. Passou, né, voltou a semana normal. Um mês depois teve sessão no meu tio, eu fui na sessão. Aí que eu fiquei assustado, que nessa hora a gente realmente reafirma a nossa fé, reafirma toda a espiritualidade, mas que dá medo, dá. Eu, na sessão, na hora que tocou a sessão dos compadres e das comadres, de Exu e Pombagira, tinha uma senhora que estava no centro do meu tio, eu não me recordo o nome dela, mas ela trabalhava com cigana. Ela incorporou a cigana lá e a cigana veio direto em mim. "Ei, moço, o senhor me viu, né?" Ah, minha gente, eu olhei para ela e falei assim: minha comadre, vi sim, vi a senhora, que coisa, mas a senhora não faz mais isso não, que a senhora me deixou assustado." A minha família, o meu pai, ele tinha uma empresa, né? E a empresa veio. Num certo momento ela meio que se declinou, né? Toda a dificuldade que hoje tem aí no mundo para a gente segurar as coisas, né? Enfim, acabou que ela não se sustentou, né? E eu tenho 43 anos. Sempre trabalhei com meu pai. Acho que nesse meu tempo de Umbanda, espiritualidade, tive meus tombos, tive minhas quedas, mas graças a Deus eu sempre consegui me reerguer. E um dos fatores que agora vem me reafirmar mesmo dentro da Umbanda, eu
disse para vocês, eu era dito como vamos botar assim, entre aspas, filho de papai, né? Tinha mordomias, né? O trabalho mesmo de pegar no duro, eu nunca fui de pegar assim no duro, dava aula, sempre trabalhei, desde novo, meu pai sempre fez a gente trabalhar, mas tinha dias que não ia, tinha dias que ia. Então, eu acostumado com essa vida, depois de 39, 40 anos, com essa dificuldade que a questão social, econômica aí veio agravar na figura do meu pai, eu resolvi sair, gente. Resolvi caminhar pelas minhas próprias pernas e eu acho que aí veio a minha provação maior da minha fé. Provação maior. Porque até então eu era sempre escorado. Eu estava sempre escorado e nesse certo momento eu já com a idade já avançada, 40 anos, 39, 40 anos, não era mais nenhuma criança, eu tive que me virar para aprender a caminhar sozinho. E eu montei a minha mesinha de umbanda, que hoje nós temos no nosso cantinho lá, o terreiro, né? Mas até então a minha mãe me cedeu lá o cantinho dela, eu montei a mesinha do vô. E no primeiro dia que o vô chegou na terra, ele falou para mim, mandou um recado, que era para eu acalentar meu coração, que os caminhos iam se abrir, que tudo era uma aprovação, que tudo que eu tinha plantado de negativo, de escorregão, de tombo que eu tinha tomado, eram os momentos de aprendizado, que eu tinha que me amadurecer para que a minha vitória fosse real, que a vitória fosse verdadeira. Porque não adiantaria, hoje eu penso assim, não adiantaria eu ter uma vitória superficial sem sentir ela por dentro. E ali, quando ele falou aquilo, eu me apeguei firme e fomos adiante. Eu estava desempregado, trabalhando durante o dia, ajudando o marido da minha prima com serviços de pedreiro, né? Então eu estava trabalhando com ele durante o dia, à noite entregava lanche, né? Para poder sustentar esse momento difícil que eu estava passando. Logo em seguida eu peguei também uma ajuda de um outro companheiro meu, um outro amigo meu de quartel que tem uma empresa em Três Rios e falou, vai lá, vai para a rua, se você vender alguma coisa eu te dou uma porcentagem. Então esse momento todo foi muito difícil, muito conturbado, mas eu ali acreditando naquilo que o vô tinha falado comigo. E num dia, rapaz, olha só como é que são as coisas. Num dia eu recebo um telefonema através de uma prima minha que cadastrou, e do marido dela, que cadastrou o meu currículo numa empresa de renome, né? Eu recebo um telefone dessa empresa. Aí eu estava indo para Vassouras para vender os materiais desse companheiro meu, desse amigo meu que me deu essa oportunidade, e com outro amigo. Eu estava no carro dele, né? E eu atendi, você tem como vir participar da entrevista de emprego aqui? Eu meio que na hora eu me dei um gelo, eu meio que titubeei, falei, não vou poder ir porque eu tô indo para a empresa era em Petrópolis, eu estava indo para Vassouras, né? Não, mas te agradeço. Ela, não, se você puder vir amanhã, então você venha. Aí quando eu desliguei esse telefone, esse amigo meu que a gente estava indo para a rua para vender, ele sabia da minha situação que eu tinha passado. Aí ele falou assim, ô Doguinha, o que foi? Eu falei, pô rapaz, a empresa me ligou,
falando para mim fazer uma entrevista de emprego. Ele falou assim, rapaz, não perde tempo, irmão. Vai lá, pode ir, pode deixar. Aí eu olhei para ele e ri assim, falei, pô, irmão, mas cara, eu não tenho nem dinheiro nem para tomar um café. Não tem como eu ir, deixa. Deus vai abrir outra porta. E ele pegou e falou assim, não, eu te levo. Eu olhei para ele assim, gente, olha, o espiritual trabalha. Eu olhei para ele falou para mim, vamos, eu te levo. Eu não tinha dinheiro para almoçar, não tinha nada. A roupa era uma camisa surrada que eu estava usando. Nós chegamos na frente da empresa, devia ser por volta de 10 horas da manhã. Ele parou o carro por lá de fora, me emprestou a camisa dele, que estava melhor um pouquinho, né, para mim participar dessa. E eu fui para a porta da empresa, a empresa só atendia 2 horas da tarde. E eu falei com ele, falei, irmão, cara, vai demorar. Se você quiser ir, pode ir, depois eu me viro aqui, arrumo, peço carona. Ele, não, eu vou te esperar. Pode ficar à vontade, não esquenta comigo. Eu fiquei lá na frente, lá tinha mais 2 rapazes. E aí começou, né? Vamos lá. O gerente comercial da empresa, que era o que contratava a gente, me botou numa sala e falou assim, você aguarda aí que eu já venho para conversar contigo. Aí nesse meio tempo, o outro rapaz que estava concorrendo para essa vaga de emprego, que era na cidade de Pati del Félix, eu moro em Teresíus, e a vaga era para ser residente na cidade de Pati del Félix. Esse rapaz, ele morava em Pati. E aí nós começamos a conversar, ele falou, você está concorrendo à vaga de Pati? Eu falei, tô, rapaz, tô sim. Eu tô ansioso, a primeira entrevista de emprego na minha vida, com 40 anos. Olha, 40 anos de idade. Aí ele falou assim, não, ele com a pasta, rapaz, cheio de papel, cheio de negócio de honra, negócio de mérito. E pai, eu já trabalhei na firma tal, na multinacional. Cara, quando ele falou assim, eu olhei assim, eu falei assim, cansei, perdi. Currículo, não tem. Carteira assinada, nunca tinha tido carteira assinada, porque eu sempre trabalhei com meu pai. 40 anos de idade, o cara era mais novo, o cara morava na cidade, que a vaga era para ser residente. Eu falei, bem, vamos ver. Aí o gerente comercial me chamou, se apresentou e falou, agora a gente quer ouvir um pouco de você. Eu lembro que me deu um calafrio na espinha, porque eu nunca tinha participado de entrevista de emprego, mas aquilo me tocou no coração e falou, seja verdadeiro. O que pode acontecer? Porque para mim eu já tinha perdido mesmo por causa do outro rapaz que era muito mais qualificado que eu. Eu falei, beleza, então vou contar a história da minha vida para ele. E comecei a contar. Eu lembro que quando eu falei que meu pai tinha uma empresa, ele me pausou. Não estou te entendendo, o que você veio fazer aqui? Aí eu contornei a situação. Quando eu falei uma outra questão, ele também me pausou. E eu lembro que no finalzinho de tudo, ele falou assim, eu não estou confiando, você não está me passando confiança que você é capaz de assumir esse papel, porque para mim você é playboy. Foi assim mesmo que ele falou, para mim você é filho de papai. Então eu quero que você me fale 2 coisas, duas qualidades suas que você tem que vai fazer eu reverter esse meu pensamento. E eu falei com ele, a boa vontade e a força de vontade. Quando eu falei isso, e falei, se o Senhor me der uma oportunidade, eu vou mostrar do que eu sou capaz. Eu sei que ele olhou para mim, riu, falou, beleza. Eu saí dali, né, falei, dancei. E para minha surpresa, gente,
Antes de eu chegar em Três Rios com esse meu amigo, era 7 e pouca da noite, a hora que nós saímos de Petrópolis. Antes de eu chegar a Três Rios, a mulher lá da gerente de gente tinha me ligado 8 vezes, que ela participou da minha entrevista. Quando eu cheguei em Três Rios, que eu vi a ligação, eu retornei para ela. Ela falou assim para mim: seja bem-vindo, e falou o nome da firma. Cara, naquela hora eu sei que porque até parece assim, né? A gente se emociona porque eu estava vivendo um momento difícil. Para vocês terem uma ideia que o momento era difícil, eu tinha acabado de ser preso por causa de pensão alimentícia. Não tinha condições de pagar. Mas meus guias foram fiéis comigo. Não que eu merecesse, que eu acho que eu tenho muito erro para merecer alguma coisa do sagrado, mas pela a minha força de vontade e a minha necessidade. Então, gente, eu só tenho a agradecer a toda essa passagem. A gente tem muita história que a gente vai lembrando assim, a gente vai pegando um pouquinho de cada um, né? Eu tenho muitas recordações da família do meu tio, das coisas, que é o que faz que a minha raiz seja bem fincada hoje, que é o que faz que me sustenta. Sou um bandista, eu sou um bandista de coração, amo o que eu faço, tenho meus defeitos, tenho minhas falhas, deixo a desejar, mas eu sou um bandista, sem termo de sacerdócio, hoje eu sou um sacerdote de Umbanda, eu cuido de um terreiro espiritual, mas antes de eu ser o sacerdote, eu sou um bandista, eu amo a minha religião. Bem, esse aí foi só uns pedacinhos da minha história, né? E aqui eu vou terminar só, que eu lembro muito do meu tio e que ele tinha umas particularidades. E todo começo de sessão ele falava isso. E eu vou terminar aqui o que ele falava com todos nós na gira. A partir de agora, é um por todos, todos por um e Deus por todos nós. Ele falava isso. Então essa aí é a mensagem que eu deixo de final, né? Para a gente possa ligar as mãos, principalmente nesse momento difícil que a gente está passando aí, no mundo, do jeito que está. Que seja um por todos, todos por um, Deus por todos nós. A bênção de Deus.